Deus é bom em todo tempo, meus irmãos, todo tempo Ele é bom. Eu queria agora partilhar um pouco com você. É uma conversa de amigos. Quantas pessoas vêm aqui hoje? Hoje a gente teve alguns guerreiros que vieram participar da Santa Missa aqui em nossa casa. Eu estava lá me preparando, hoje eu servi no turíbulo, não é aquele instrumento litúrgico, aquele objeto litúrgico que faz o incenso subir como oração, né? Eu estava lá acendendo o turíbulo e veio uma senhora e falou assim: irmão, eu sou do exército de São Miguel. Veio outra pessoa e veio uma senhora e falou assim: olha, irmão, eu estou aqui. E veio trazer uma menina que veio começar a experiência hoje. Ela falou: eu sou do exército. E eu falei: como é que está o seu coração? Ela disse assim: ô, irmão, meu coração está apertado. Estou com saudade. Ela falou, não é? Estava com saudade da filha dela que estava entrando no convento hoje. Eu falei com ela: minha irmã, é a maior das graças que uma mãe pode receber, de ter um filho, uma filha consagrado. E não se esqueça, a senhora que entrega um filho, uma filha agora para Jesus, Jesus promete que Ele próprio e a Santíssima Virgem Maria vão lá tomar o lugar da sua filha na sua casa. Ela fechou os olhos, parou, ficou pensando e disse: irmão, que conforto, não é? Essas palavras calaram forte no coração. Então a gente rende graças a Deus. Depois eu já estava entrando para poder trocar de hábito e me preparar para vir para a live, e já vem outra pessoa correndo e fala: irmão, vem aqui, irmão, tira uma foto comigo e tudo. E a gente tirou foto, a gente rezou junto, foi um momento de graça. Então eu fico muito feliz de saber que Deus tem restaurado famílias, tem restaurado corações. A bondade de Deus é muito grande em nosso meio. E hoje é um novo recomeço, é um grande recomeço. E nós começamos hoje de mãos dadas, aliás, melhor, no colo da Mãe de Deus. Eu preparei aqui algumas coisas, é uma conversa que a gente vai ter sobre como Nossa Senhora enche o nosso coração de esperança. Em primeiro lugar, a gente pensar que esse título de Mãe de Deus é porque Nossa Senhora foi escolhida por Deus. E imagine, muitos santos doutores da igreja, muitos santos da igreja falam: se você pudesse criar a sua própria mãe e orná-la com as virtudes, você não a faria a mais bela, a mais virtuosa, a obra-prima da criação? Foi assim que Deus fez para criar aquela que seria a mãe de Deus. Deus ornou Nossa Senhora com todas as virtudes, com todas as graças, com a graça suprema. Ela é imaculada. E hoje a gente contempla esse mistério dela ser mãe de Deus. Às vezes pode chocar um pouco para quem nunca pensou nisso, mas mãe de Deus? Se Deus existiu antes de todos os tempos, se Deus é eterno, como é que eu posso chamar uma criatura que é a Virgem Maria de mãe de Deus? Pensa comigo, o raciocínio não é complicado. Jesus é 100% homem, 100% Deus. As duas naturezas, a divina e a humana, estão unidas na pessoa de Jesus. Jesus não é dividido, metade homem, metade Deus. Não, Jesus é 100% homem, 100% Deus. E Nossa Senhora chama Jesus de filho. Lá no Evangelho, quando ele estava lá no templo com os doutores, Nossa Senhora encontra ele e fala: filho, chama ele de filho. Nossa Senhora chama Jesus de filho. Aquele que ela chama de filho é o Filho de Deus. Aquele que ela chama de filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Verbo encarnado. Aquele que ela chama de filho é Deus. Se aquele que ela chama de filho é Deus, ela é a mãe de Deus. E esse título alegra muito a Nossa Senhora. Onde foi, irmão Luiz Maria, que ela disse que é o título que ela mais gosta de ser chamado? O senhor se lembra? Não me recordo, mas eu lembro da conversa que a gente tinha com a madre, não lembro onde está escrito, mas dizia que o título que Nossa Senhora mais gosta é a de Mãe de Deus, porque é a graça que Deus deu para ela gratuitamente, que ela é imerecida. E o título que Jesus mais gosta é Mãe de Todas as Dores, porque é um merecimento da correspondência dela, né? E o irmão Ana Maria falando, eu fico imaginando. Imagina Nossa Senhora dizendo: meu filho, e Jesus dizendo para Nossa Senhora: não, mãe, eu sou Deus,
Como é que você pode dizer meu filho? Imagina, não tem lógica. Meu filho, quem é você, meu filho? E ele olhava para ela e disse: eu sou o teu Deus, mas é meu filho e teu Deus. Imagina, não tem como separar, gente. Deus desceu do céu e se fez filho de Adão. Ele mesmo no Evangelho vai dizer, quando o filho do homem, outra tradução possível é, quando o filho de Adão for entregue, ele se tornou filho da nossa natureza humana por meio de Maria. Então, como que Maria é mãe de Deus? Se Deus não tem mãe, Deus não tinha mãe. Porque quando Deus desceu do céu, Gálatas 4:4, ele desceu nascido de uma mulher, ele nasceu dela. A carne dele é a carne dela. Ele nasceu da mãe, ele quis ter uma mãe. Deus não tem mãe? Não tinha mãe. Olha, até você que é evangélico, que está ouvindo agora nesse vídeo, entenda bem, Deus não tem mãe? Não tinha. Quando ele quis descer do céu, ele se tornou filho de Adão, descendente da nossa raça, e ele quis ter uma mãe. Maria é mãe do Deus feito carne, e Jesus não se vestiu de carne para depois tirar a roupa e voltar para o céu do jeito que ele era antes. Não, para sempre a segunda pessoa da Trindade é Deus e homem ao mesmo tempo. Para sempre Deus se tornou filho de Maria. Isso é maravilhoso demais. O irmão Manuel Maria falando, eu só imaginando, meu filho e meu Deus. E ele dizendo, e eu sou teu Deus e teu filho. É uma coisa muito simples, meus irmãos, mas encantadora, né? É encantador isso. Olha, e vamos continuar a meditação e a conversa, irmão Luiz Maria. Pensa aí, Nossa Senhora, ela é a filha predileta do Pai. O Pai do céu coloca nela todo o seu agrado, contempla Nossa Senhora e sorri, porque vê nela o amor completamente correspondido, o amor de uma filha que ama demais, o amor de uma filha que corresponde a esse amor. Depois ela é a esposa do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo a cobriu com sua sombra, ela se tornou a esposa do Espírito Santo, porque ela concebeu do Espírito Santo por uma ação, claro, milagrosa, mas ela é a mãe de Deus Filho. Esses três mistérios estão unidos à Santíssima Virgem Maria. Esses três mistérios unidos numa só pessoa, que é a pessoa da Virgem Maria. Só que esse mistério se transborda em nós hoje, e é isso que eu queria que você entendesse do mistério mais profundo do dia de hoje. Hoje é o dia da confraternização universal, hoje é o dia da fraternidade, mas hoje é o dia da paz. Por quê? Porque Nossa Senhora está conosco, ela nos enche de esperança. Uma oração muito antiga, tirada da liturgia, que os santos sempre repetem, é Monstra te esse matrem, em latim, que significa mostra que sois mãe. Ela é a mãe de Deus, mas quando Jesus disse, eis a tua mãe, ela se torna a minha e a tua mãe. Ela é verdadeiramente mãe dos homens. Esse título tão caro a São Vicente de Paulo, mãe dos homens, homens aqui dos seres humanos, dos homens e mulheres. Mãe dos homens, ela é minha mãe, é sua mãe, ela é nossa mãe. Ela cuida de nós quando a gente reza Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança. Ela enche o nosso coração de esperança e hoje derrama ao nosso coração, faz cair chuvas de bênçãos e de paz. Hoje é o dia que ela é comemorada como mãe também, Rainha da Paz. É claro, no dia 25 de junho ela tem esse título, mas hoje a gente já toma posse dessa graça dela ser a mãe e a Rainha da Paz. E eu quero passar a palavra para o irmão Luiz Maria, que vai partilhar um pouco. Eu com ele também, eu vou falar uma coisinha também, viu, irmão Luiz Maria, no final, falar um pouco de Nossa Senhora Rainha da Paz. A gente começa no ano de 2021 já a preparação para no mês de junho celebrarmos 40 anos das aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz lá em Medjugorje, na Bósnia.
É muito propício nesse dia, Dia Internacional da Paz, que o Papa Paulo VI instituiu em 67, falar da Rainha da Paz. Por quê, meus irmãos? E nós dois somos suspeitos, eu e o irmão Manuel Maria, porque essa aparição de Nossa Senhora lá na Bósnia marcou demais a minha vocação e a vocação do irmão Manuel Maria. A irmã Maria Joana não está aqui para contar a história junto com a gente, mas muitos irmãos e irmãs ficaram profundamente marcados por essa aparição de Nossa Senhora. E eu digo que eu tenho orgulho de dizer que é a minha idade, né? Foi o ano que eu nasci que ela começou a aparecer. Irmãos, são 39 anos de aparição de Nossa Senhora. E eu quero contar um caso para você muito interessante com relação a, já que hoje celebramos esse Dia Internacional da Paz, um recado de Nossa Senhora com relação à paz. Nossa Senhora começou a avisar aquele lugarejo, aquele povo de Medjugorje, que Deus escolheu aquele lugar de uma maneira especial para difundir no mundo inteiro uma mensagem de paz. Nossa Senhora começou a falar algo muito sério. Por isso, a primeira vez que eu li sobre as aparições da Rainha da Paz, eu fiquei muito emocionado, porque Nossa Senhora aparecia de um modo muito intenso. E ela aparecia não somente uma visão, era um corpo glorioso. Ela tocava naquelas crianças. O corpo glorificado da Virgem Maria, o mesmo que subiu para o céu. Ela às vezes abraçava as crianças. E ela dizia que aquelas aparições seriam as últimas aparições de Nossa Senhora aqui nessa terra. Ela estava preparando o mundo para o triunfo do Imaculado Coração dela e a vinda do seu Filho Jesus. Mas ela dizia que antes disso nós precisamos atravessar um tempo de prova. Estamos atravessando um tempo de prova e precisamos estar preparados. Ela começa a dizer que ela quer ser o refúgio para esses tempos difíceis, e quem se refugiar nela estará protegido. Mesmo nesse mundo cheio de confusão, aqueles que se entregarem a ela e ouvirem os pedidos dela, que nada mais são do que os pedidos de Jesus no Evangelho, vão ter paz no coração e não vão ter medo do futuro. E essa experiência de paz foi tomando conta do meu coração. Foi me enchendo de uma experiência tão maravilhosa que minha vontade era morar lá em Medjugorje, mesmo sem nunca ter ido. Aí quando eu continuei lendo, eu vi que o Papa João Paulo II, o sonho dele era também morar em Medjugorje. E ele escrevia assim: que pena que eu sou Papa, porque sendo Papa eu não posso viver em Medjugorje. Ele não podia nem visitar Medjugorje, porque um Papa só pode visitar um lugar de aparição depois que esse lugar foi reconhecido. E ele não podia reconhecer enquanto estava aparecendo. Então teve uma ocasião que o Papa João Paulo II foi de helicóptero e disse para o piloto do helicóptero: desce, desce, bem baixinho, bem baixinho. E ele chegou ali na praça, bem pertinho da imagem da Rainha da Paz, e depois teve que ir embora. Rezou um pouquinho ali na praça de Medjugorje, sobrevoando, e teve que ir porque ele não podia. Mas ele ia ali na cidade vizinha, na Croácia, e ali ele rezava invocando a Rainha da Paz. Em vários momentos ele dizia: protejam Medjugorje, protejam Medjugorje. E ele disse uma vez: Nossa Senhora vai libertar o povo, principalmente por meio das suas aparições em Fátima e em Medjugorje. João Paulo II disse: as aparições da Virgem Maria em Medjugorje são o cumprimento e a continuação de Fátima. E ela disse isso também em algumas aparições. Meus irmãos, isso tocava muito o meu coração. Mas hoje a gente celebrando o Dia da Paz, né? Dizendo, e o irmão Manuel Maria lembrou, vão fazer 40 anos agora, 25 de junho, que Nossa Senhora ainda está aparecendo. É algo incrível, inédito na história da humanidade. Por que será que uma mãe está tão presente? Será que não é porque ela percebe que os seus filhos estão necessitados dela? Será que ela não está olhando para você e vê que você está necessitado dela? Uma vez ela disse lá em Medjugorje: se Deus permitisse, eu apareceria em cada lar, para cada pessoa, mas eu não posso,
porque já são muitas graças que são dadas a vocês e vocês não estão sabendo aproveitar. Quem aqui já leu as aparições de Fátima, as aparições de Garabandal, de Akita, de Medjugorje? Se nós lermos, nós sentiremos a presença dessa mãe, porque ela tem recados muito importantes. E eu conto para você algo que aconteceu lá em Medjugorje, que Nossa Senhora dizia, como eu falava no início, que ela queria fazer daquele lugar um oásis de paz, para divulgar a paz para o mundo inteiro através daquela cidadezinha de interior. E ela disse: se vocês rezarem, isso vai acontecer, porque o inimigo, Satanás, vai fazer de tudo, está trabalhando para impedir os meus planos, para atrapalhar vocês, para que esse lugar não seja um centro de paz. E aí o que aconteceu? Nossa Senhora começou a pedir para rezarem e jejuar. E o povo intensamente começou a rezar o rosário inteiro na igreja, todas as tardes, todo fim da tarde, um rosário inteiro. O povo inteiro de Medjugorje começou a jejuar quarta e sexta-feira, se confessar todos os meses. E Nossa Senhora disse: porque vocês me atenderam, eu conseguirei proteger, eu conseguirei as graças dos milagres que esse povo de Medjugorje precisa. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Depois de 10 anos de aparição, começaram uma das piores guerras da história, lá a Guerra da Bósnia, uma guerra terrível. Nós que já temos alguma idade acompanhamos aquele terror, e toda essa guerra tentou atingir Medjugorje. Eles sabiam que ali era um centro religioso, e por serem de cunho comunista, eles queriam acabar com aquela suposta aparição. Várias vezes os pilotos receberam ordem de jogar bombas naquele lugar, naquela vila. E eles diziam que tudo acontecia para que eles não conseguissem jogar a bomba. De repente parava de funcionar o radar, de repente uma nuvem vinha de uma maneira uma nuvem muito espessa e atrapalhava, eles não conseguiam ver. Um alvo tão fácil, uma igreja tão fácil, uma cidadezinha pequena, e eles não conseguiam. Uma igreja grande, o irmão Manuel Maria está lembrando, e eles não conseguiam jogar nenhuma bomba. Eles mesmos testemunharam isso, é incrível. Porém, umas 2 vezes, se eu não me engano, eles conseguiram jogar a bomba. Sabe o que aconteceu? A bomba caiu no chão e não explodiu. É incrível. E Nossa Senhora disse nas mensagens: porque vocês rezaram, porque vocês jejuaram, porque vocês atenderam os meus pedidos, eu pude preservar a paz nesse lugar. E esse lugar será um sinal da paz de Deus para o mundo inteiro. Basta você saber que no mundo inteiro não existe nenhum lugar que existem tantas confissões diariamente como em Medjugorje. Perdão, me emociono, né? Me empolgo. É o maior confessionário do mundo. Nenhum lugar tem tanta confissão. O que Deus está dizendo com isso? Que a paz é fruto da conversão, fruto de entregar os nossos pecados nas mãos do Senhor e se tornar livre, leve, porque o Senhor já deu a vida por nós. Precisamos confessar os nossos pecados ao sacerdote. E o que acontece, meu irmão, minha irmã? Isso que aconteceu na cidadezinha de Medjugorje, acontece no meu e no seu coração, quando a gente reza, se confessa, jejua e lê a Bíblia, e adora Jesus na Eucaristia, e comunga bem. São as 5 armas que ela ensinou a usar lá em Medjugorje. E ela disse: quem reza e jejua, não tem medo do futuro, não tem medo de coronavírus, não tem medo da morte, porque a irmã morte, como diz São Francisco, para os eleitos, só vai chegar na hora certa. Aqueles que são longe de Deus, imprudentes, como diz a Bíblia, eles amam a morte. Eles podem antecipar a sua morte por causa da sua distância de Deus, da sua imprudência. Aqueles que rezam e jejuam não têm medo da morte, ou se tinham, começam a vencer. Deus começa a curar o coração. Por isso, nesse Dia Internacional da Paz,
nós queremos pedir ao Senhor que é o mesmo que aconteceu na cidadezinha de Medjugorje, no meio de uma guerra imensa, aquele lugar era um oásis de paz. É como no meio de um deserto de morte, ali tinha vida, ali tinha alegria e paz. Você também, e o seu coração, pode ser como a cidadezinha de Medjugorje. Se você corresponder como essa cidade correspondeu aos pedidos da Mãe do Céu, mesmo que você esteja com 1000 notícias, a irmã Maria Raquel tem citado muito o Salmo 111, aquele que teme o Senhor não teme receber notícias más, confiando em Deus seu coração está seguro, mesmo que você veja 1000 coisas acontecendo nesse mundo, esse mundo que cada vez mais tem se afastado de Deus, aquela dor do que sentimos com a Argentina, os grandes desse mundo têm lutado contra os valores de Deus, mas o seu coração fica em paz, e ninguém pode tirar essa paz, guerreiro, guerreira. Você está debaixo do manto de Maria, o teu coração é como a cidade de Medjugorje. Eu sei que eu estou falando para muitos guerreiros que já jejuam, que já rezam o rosário, que já estão combatendo, e muitos que estão chegando agora, estão aprendendo a guerrear, aprendendo a usar essas armas. Por isso, prepara o seu coração. O irmão Manuel Maria, que antes de eu pedir o manto de Maria, quer contar uma coisa aqui, ó. Eu quero só contar, partilhar com você, meu irmão, minha irmã, uma graça que eu tive. Antes de entrar no convento, eu quis fazer uma viagem internacional e eu quis ir a Medjugorje. Eu fui lá no ano de 2003, eu, a minha mãe, e foi uma experiência inesquecível de encontro com a misericórdia de Deus. E a minha experiência em Medjugorje pode ser resumida em 2 palavras: silêncio e vida interior. Nossa Senhora, quando a gente chega em Medjugorje, depois de um burburinho das nossas cidades grandes aqui no Brasil, do aeroporto, chegando lá, a hora que a gente chega em Medjugorje, a nossa primeira experiência é silêncio. E depois do silêncio, a oração. Em Medjugorje se reza automaticamente. Se abre o olho de manhã cedo e começa a rezar. A programação começa na Santa Missa. E depois o dia é de oração, subindo a Colina das Aparições, a Montanha da Cruz, rezando a Via Sacra. Quantos que sobem aquela Via Sacra e descem transformados na Montanha da Cruz. E à tarde a programação é sempre em volta de Jesus, com o Santo Rosário, depois a Santa Missa e depois à noite revezando a adoração ao Santíssimo Sacramento, belíssima, e um momento de oração forte, de veneração à Santa Cruz. Lá também tem a relíquia da Santa Cruz, como a que a gente tem diante de nós hoje. É um momento de encontro com a vida interior. Meus irmãos, a prova pode acontecer do jeito que for. Esse ano de 2021 pode preparar grandes provas, mas aquele que tem vida interior, aquele que está unido à Santíssima Virgem Maria, como o irmão Luiz Maria disse, não teme receber notícias más, confiando em Deus, seu coração está seguro. Já viu aquela pessoa inabalável e inalterável? Eu conheci uma vez uma mulher assim, que ela não se alterava, ela recebia notícias boas e ruins e mantinha o coração em paz. Uma vez, eu queria, antes da gente começar o texto do combate, só contar essa última história do Papa João Paulo II, que sempre marca o meu coração. Papa João Paulo II é um Papa mariano, profundamente mariano, tão mariano ele é, que escolheu para lema Totus Tuus, o lema de São Luís Maria: sou todo teu, ó Maria, e tudo que é meu é teu. E o Papa João Paulo II, todas as manhãs celebrava uma missa particular na capela dos seus aposentos, toda a manhã, e depois ele passava 1 hora em oração silenciosa. E uma vez aconteceu um problema muito grave em um país, e o núncio apostólico daquele país ligou para o secretário do Papa João Paulo e passou, era um problema muito grave na igreja daquele país, eu não sei qual era o problema, mas era uma situação gravíssima. E aí
aquele secretário do Papa, o Monsenhor de Juiz, ele sabia que não podia interromper o Papa na Santa Missa e naquela hora de oração de jeito nenhum. Mas esse dia a notícia era muito séria, muito grave, e ele foi e bateu na porta do Papa, e o Papa estava rezando na sua hora de oração, de adoração diante do Santíssimo, e ele bateu de novo, insistiu. Aí o Papa veio e falou: Monsenhor, o que houve? Ele falou: é um problema muito grave, e falou o nome do país. E aí o Papa disse: não me fale, porque é agora que eu tenho que continuar rezando. E continuou em paz, voltou para a oração, depois saiu e foi resolver o problema. É essa vida interior que o dia de hoje da Mãe de Deus mostra que cada guerreiro e guerreira do exército de São Miguel vai ter, para que o seu coração fique na rocha, que é Jesus. Fique apoiado e protegido sob o manto de Maria.